Você já passou pela seguinte situação? Aplicar o stain sobre a madeira e o stain não secar, ficar com aquele aspecto grudento, pegajoso, mesmo depois de alguns dias? Essa é uma dúvida que muitas pessoas me encaminhavam e eu não sabia como responder. Na minha cabeça era porque a pessoa não mexeu o produto direito, usou um produto vencido ou até misturou algum solvente ali. Mas existe um motivo para isso. Eu estou aqui em mais um episódio do quadro Montana Esclarece, junto com a Kelly Lima, que é consultora e especialista de acabamentos da Montana. E nesse episódio nós vamos revelar esse mistério. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vem com a gente após a vinheta. Indo direto ao ponto, o motivo pelo qual o stain não seca é a resina. Sabemos que existem madeiras resinosas, a resina ela está dentro da madeira, é como se fosse um óleo, e o stain é um produto impregnante. Quando você aplica o stain, ele precisa impregnar na madeira, e aí eu tenho a resina expulsando o stain. Por esse motivo, o stain não seca. E aí, Kelly, falando das madeiras resinosas, quais são alguns exemplos que você tem aí para compartilhar com o pessoal? Falando em madeiras resinosas, tem uma série delas. Umas das mais utilizadas são o cumaru, a grápia, garapeira, o ipê-tabaco, a itaúba também é bastante utilizada e o pinus, a gente não pode esquecer dele, que tem aquele olhinho, né, o nó, que é onde tem uma grande concentração de resina. Não significa que uma madeira é dura, por isso ela tem resina. Não é isso. Tem madeiras macias como pinos, que também tem uma certa quantidade de resina. Eu gosto muito desse catálogo Madeiras Brasileiras, do livro da Andréa Franco, então fica uma opção aí de consulta de madeiras. Existem mais alguns problemas que a resina causa nos acabamentos, e essa eu também não sabia, fiquei sabendo recentemente, aprendendo aqui com os especialistas da Montana. E aí, Kelly, quais são esses problemas? Olha só, falando em resina, além da secagem, tem a questão também do esmaecimento. O esmaecimento é o desbotamento do acabamento. E isso acontece por quê? É mais ou menos como se fosse um bichinho come-come. Ele vai atacando o acabamento e isso vai interferir na condição de cor do acabamento e também durabilidade, já que vai causar esse desbotamento. Além disso, tem também a questão do manchamento, que é bastante perceptível quando você tem um acabamento, por exemplo, num stain branco. Ele vai ficando manchado. Isso é o resultado da resina que migra para a superfície e deixa o acabamento manchado. Fazendo uma pausa aqui, agora eu tenho uma pergunta para você. Você conhecia o motivo desses problemas? Já coloca aqui no campo de comentários. Agora que nós falamos dos problemas e o que causa esses problemas, secagem, esmaecimento e manchamento, vamos falar da solução. Kelly, como resolver esses problemas? Com a aplicação de um isolante para madeira resinosa. E o que ele vai fazer? Ele vai isolar a resina, impedindo que ela migre para a superfície. Eu gosto muito de dar um exemplo que é da gaze. Então, o que ele vai fazer? Ele vai reter os pontos da resina, evitando a interferência no seu acabamento. E como você aplica esse produto? Da mesma forma que você aplica outros acabamentos. Em termos de preparação, a madeira precisa estar limpa, seca e lixada. Para aplicar, não pode usar pistola, rolinho ou pad. Nesse caso, tem que ser com o pincel mesmo. E esse produto da Montana, que é o Isolare, ele já vem pronto para uso. Mais algumas dúvidas. E o que pode ser usado antes do isolante? O cupinicida, para você proteger a madeira contra os cupins. Depois você usa o isolante para evitar esses problemas com a resina. Aí sim você vem com o stain. Muita gente faz o quê? Já pula direto para o stain, e eu já cometi esse erro diversas vezes. Tem mais algumas observações em relação à aplicação do produto. Ô Kelly, parece que tem um tempo aí que você tem que respeitar de aplicação do isolante, aí sim aplicar o stain. Como é que funciona isso? E aí eu diria que são os cuidados da aplicação. Então, uma vez que você aplica o isolante, qual é o cuidado? Eu apliquei com o pincel, como o Pioto disse, vou aguardar por pelo menos 3 horas. E logo após essas 3 horas eu já entro com a primeira demão do stain. Isso é importante por quê? Justamente para evitar que o isolante vitrifique e impeça a absorção do stain, porque ele vai tratar de repelir e depois você pode ter uma situação de retrabalho. Ok, lembrei de uma coisa agora. Essas 3 horas que nós falamos que tem que aguardar,
é para o isolante base solvente. Como é que funciona para o base água? Para o base água é um pouquinho diferente. Eu vou aplicar 2 demãos em intervalos de 4 horas e aí eu vou aguardar 12 horas para a aplicação da primeira demão do stem. Por isso que a recomendação é trabalhar em partes quando você tem grandes superfícies. Aplica o isolante, aguarda 3 horas, aplica o stem. Não deixa, em hipótese alguma, de um dia para o outro, porque o isolante ele vai secar, vai vitrificar. Se ele ficar exposto à umidade, tem mais um problema. Se você aplicar o stem por cima, vai ter o quê? A formação de bolhas. Se isso acontecer, você vai ter que remover todo o acabamento e começar todo o processo novamente. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, porque esse produto também é novidade para mim. Kelly, eu posso usar o isolante antes da aplicação do verniz? Pode, desde que seja apenas em área interna. Os nossos vernizes eles dispensam o uso de isolante quando aplicados em área externa. E eu preciso dizer mais uma coisa. Isolante não é seladora, são produtos com finalidades diferentes. Aliás, o uso da seladora antes do verniz é um assunto que nós vamos cobrir num próximo episódio desse quadro. Uma regrinha de praxe: usou isolante base água, o stem também base água. Usou isolante base solvente, stem base solvente. Kelly, o isolante base água não tem cheiro, e o base solvente tem algum cheiro? O isolante de base solvente ele vai lembrar um cheiro característico de álcool. Agora, independente do produto que você estiver usando, base água ou base solvente, é importante sempre a utilização dos EPIs. Quanta informação no único episódio! Tem dúvidas sobre isolante ou sobre qualquer outro produto? Coloca aqui no campo de comentários. Gostou desse vídeo? Já deixa o seu like aí. Aqui em cima eu vou deixar o card com a playlist de outros episódios do quadro Montana Esclarece. Se inscreve no canal, siga Montana Química nas redes sociais. Forte abraço e até o próximo episódio.